Se você não sabe o que é Couchsurfing, troca de aba, digita no Google o que é Couchsurfing, volta pra cá. Esse vídeo é pra quem já sabe o que é Couchsurfing e talvez já usa a plataforma. Lorenzo Lanza, você sabe o que é Couchsurfing? Bom, gente, Couchsurfing faz um tempo já que cobra anuidade. E você já deve ter se perguntado se vale a pena pagar por esse valor. No sentido assim, você já deve ter se perguntado será que eu vou conseguir hospedagem? Será que tem membro suficiente para me hospedar? Talvez eu vou pagar esse valor e não vou conseguir ninguém ao longo do ano. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar como é que foram minhas experiências de viagem. E aí você analisa se vale a pena pagar por esse valor ou não. Comecemos então com janeiro de 2023. Eu já morei na Serra Gaúcha, né? Então eu fui passar umas férias lá. Então eu conhecia bastante gente em Gramado, Caxias do Sul. Em várias cidades eu conhecia gente para me hospedar. Mas eu não tinha alguém em Porto Alegre. Então eu pedi a hospedagem por uma noite, não consegui. Acabei pegando um albergue com quarto coletivo por R$50. E depois, quando eu subi para Blumenau, pedi hospedagem também, mas talvez porque foi um pouco antes de eu chegar lá, acabou que ninguém me respondeu. Acabei pagando também um albergue por 6 dias por R$50 também. Bom, aí em junho eu viajei de novo, fiz uma outra viagem de um mês. A primeira parada foi São Paulo, uma semana em São Paulo, do dia 24 de junho a 2 de julho. Criei uma viagem pública e não fui atendido por ninguém. Apenas 2 respostas, uma pessoa falando assim, eu tenho dicas no meu Instagram do que fazer em São Paulo, então você me segue lá. Mas ninguém me ofereceu hospedagem aqui. Aí daqui eu parto para Sorocaba, criei uma viagem pública em Sorocaba também de 3 noites, ninguém me respondeu. Criei uma viagem pública depois para Bauru, 2 noites em Bauru. Aí uma coisa que é rara aconteceu, uma mulher respondeu falando que podia me hospedar, mas somente em uma noite. Só que eu acabei por decidir. Decidi não aceitar o pedido dela, porque eu ir para Bauru para depois ir para Londrina vai ser uma volta muito grande que eu vou fazer. Então eu decidi recusar esse pedido. Recusar essa oferta, o pedido foi meu. Aí em Londrina eu consegui sim gente para me hospedar. Teve um cara que me ofereceu hospedagem por 2 noites. E aí eu tenho que ir para Maringá também. E teve um cara que me ofereceu também por 2 noites. Os mesmos esquemas. Eu fiz viagem pública e esperei que alguém me respondesse. Só que o cara de Londrina me respondeu que podia ficar comigo somente 2 noites. Mas eu vou ficar lá mais tempo. Aí aconteceu, entrei em contato com uma menina que tinha me hospedado lá em 2017, quando eu fui para Londrina em 2017, a gente continuou tendo contato no Facebook, a gente estava conversando por acaso por outro assunto mais ou menos perto da minha viagem, e aí ela falou que eu poderia ficar lá se eu precisasse. Então, às vezes um contato que você faz agora, ele pode servir para depois também. Você pode fazer uma amizade com a pessoa e ela vinha te oferecer hospedagem no futuro também. Voltando de Londrina, resolvi conhecer a parte oeste de São Paulo e me programei para passar por Presidente Prudente, Marília, Bauru, Araçatuba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Franca. Até agora, por causa de alguns imprevistos e por não ter noção de quanto tempo passar em cada cidade, então os pedidos de viagem pública foram feitos assim com menos de uma semana, normalmente, antes. E eu não consegui, nem em Bauru, nem em... Aí achei tudo pelo Booking, um albergue por R$43, o quarto coletivo. Marília também não, achei um hotel, o mais barato, sempre pego as opções mais baratas que o Booking me dá. Um hotel, quarto individual, mais banheiro compartilhado, por R$60. Aí em Presidente Prudente, uma noite também foi R$53. E isso. Em Sorocaba, foi antes, né, de eu chegar a Londrina, não rolou também. Fiquei uma noite num lugar de R$52. Em seguida fui para Araçatuba, onde eu paguei, aí foi no Airbnb, R$68. Aí como eu fiquei mais uma noite, negociei diretamente com a dona do lugar, então paguei só 60, só entre aspas, né? E esse é o único sem café da manhã. Aí depois eu fui para São José do Rio Preto, aí consegui um albergue também, quarto coletivo, só eu fiquei lá por R$45. E agora, hoje, estou em Ribeirão Preto e aqui eu paguei pelo Booking, eu negociei diretamente no albergue também, mas era um quarto individual e com café da manhã por R$73. Mas aí andando pela cidade, acabei achando um hotel por 50, também quarto sozinho e café da manhã. Então, acabou ficando mais barato. Depois eu vou para Bauru e aí não vou entrar em contato nem com o Airbnb, nem com o Booking. Porque imagino que andando pelo centro eu encontro um hotel barato como esse, porque por essas plataformas está dando por volta mais de 60.
então tá meio caro. Bom, minhas viagens de 2024, então, não usei Couchsurfing. Na verdade, usei Couchsurfing quando o navio onde eu estava trabalhando fazia Alasca e Polinésia Francesa. Então eu queria conhecer gente local e olhar esses lugares sob a perspectiva de uma pessoa local. Então eu criava viagem pública. Na verdade, eu acho que eu deveria ter usado uma outra função chamada Hangouts, que é quando você quer passar algum tempo com alguém. Mas na verdade eu usei viagem pública, colocava um período longo, né, que era o período que o navio estaria ali, por exemplo, de junho a agosto. Mas eu deixava claro na minha descrição de que eu não queria hospedagem. Eu queria, na verdade, conhecer uma pessoa local. E aí, somente teve 2 caras da Polinésia que me responderam, mas eles moravam muito afastado de onde do porto onde a gente atracaria, então não conheci eles. E teve um cara do Alasca também que me respondeu, mas ele... Olha que lugar bonito aqui. Aliás, você está reconhecendo os lugares onde eu estou gravando esse vídeo? Ele está em várias locações e vários períodos da minha vida. Ó, e aí esse cara, chamava Ben. Eu nunca consegui encontrar ele, mas ele me deu várias dicas. No final, depois eu senti que ele não estava a fim de encontrar nem nada. Mas ele me deu várias dicas de Sitka e foi bem útil. 2024, então eu praticamente... o site não teve muita utilidade para mim. Começa 2025 e eu começo um contrato navio que passa pelo Caribe, por Porto Plata, São Tomás e Cabo Canaveral e Miami. Eu criei viagens públicas em Porto Plata, em São Tomás, porque eram lugares que eu já conhecia, mas eu não ia dormir lá. Mas eu pensei em conseguir alguma pessoa local que me mostrasse a cidade, que fosse passear comigo, que me levasse para algum lugar interessante, fora um pouco do circuito turístico, ou até mesmo no circuito turístico, mas tendo contato com alguém da cidade para poder absorver mais a cultura. E fui muito ignorado por todos os lugares. Na verdade, em Porto Plata, teve uma mulher que entrou em contato comigo, só que daí eu acabei descobrindo coisas lá que eu queria fazer sozinho e que com certeza ela não ia topar fazer, que é tipo umas trilhas doidas, sair de bicicleta, e então eu acabei não entrando em contato com ela. Em 2025, final de setembro, início de outubro, resolvi fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. E aí, eu novamente criei viagem pública, ninguém me respondeu através da viagem pública. Pensei, antes mesmo de esperar muito tempo de resposta, pensei, vou olhar algumas pessoas em específico. Então eu procurava assim, aquela pessoa que estava disposta a hospedar alguém, claro. Alguma pessoa que o sexo da pessoa não fazia diferença ou que preferia hospedar homem e só. Isso. E aí, todas as respostas com quem eu entrei em contato, ou as pessoas não me responderam, ou foram respostas negativas, que não podiam, ou até poderia dar uma volta comigo na cidade, mas não era o que eu estava interessado. Eu queria um lugar para dormir. Aí no início de outubro eu quis viajar para Búzios, então em Búzios tem pouquíssimos usuários. O que eu fiz? Achei melhor, eu criei a viagem pública, mas achei mais fácil também entrar em contato com todo mundo diretamente. Só que daí ninguém me respondeu, eu fui simplesmente ignorado. Mas um usuário que mora em Cabo Frio falou comigo que eu poderia ficar na casa dele, mas como o meu propósito era conhecer a noite de Búzios, eu recusei. Mas ele aceitou ficar na casa dele ofereceu eu ficar na casa dele por 2 noites. E caso você esteja na mesma situação, até valeria a pena, porque de Búzios a Cabo Frio é apenas 1h30 de ônibus e custa R$7,60 a passagem. Então valeria a pena, mas infelizmente não era o que eu queria conhecer a noite de Búzios, então por isso eu recusei. E também em Búzios eu acabei encontrando um albergue que eu paguei R$72 para 2 noites, R$72, já 36 cada noite, entendeu? Quarto compartilhado para 4 pessoas, então a economia... Então, assim, eu gastei pouco dinheiro, então por isso que eu acabei preferindo pagar pela hospedagem mesmo. 2025, em outubro de 2025, eu e uns amigos viajamos para a região das Dolomitas, na Itália. E aí eu fiquei pedindo hospedagem em todas as cidadezinhas daquela região, porque ali a hospedagem é muito cara. Nós éramos 3 e não consegui ninguém, as pessoas ninguém respondeu. Mas eu fiz só o esquema de viagem pública, não mandei para ninguém em particular. Eu duvido também que eles aceitariam, porque ali a hospedagem é muito cara. Provavelmente as pessoas já colocaram todos os seus quartos no Airbnb e Booking e estão ganhando dinheiro em cima disso. Mas agora falando sobre o ponto de vista financeiro unicamente, vou dar exemplos e aí você analisa no final do vídeo se você quer pagar essa anuidade ou não. Bom, pra mim, valeu a pena? Pensando que eu consegui 3 dias de hospedagem em Londrina, mais um dia de hospedagem em Maringá, essas 4 hospedagens que eu economizei,
vale 3 anuidades. Na verdade, se você pensar somente sob o ponto de vista financeiro, a anuidade de 2024 e 2025 eu paguei à toa, e só a de 23 compensou. Mas Couchsurfing, pensando na filosofia do site, é somente o financeiro que vale a pena? Pensando na filosofia do site, eu acho que vale a pena sim. É uma coisa muito potente hoje em dia, você colocar na sua casa uma pessoa que você nunca viu na vida. E da mesma forma o contrário, você ir para uma casa que você não conhece, uma casa de um desconhecido, e se hospedar lá, usar a casa inteira e compartilhar coisas com uma pessoa que você nunca viu na sua vida antes. É uma coisa que a gente não tem muito hoje em dia, confiar nos outros. Então, sobre esse ponto de vista, eu acho que vale a pena sim. Eu acho que o Couchsurfing é um site muito interessante para você que viaja sozinho, que daí no momento que você precisa de companhia, você pode acessar várias ferramentas que tem no aplicativo ou no site, como aquela ferramenta de Hangout. E também em várias cidades acontecem encontros semanais, às vezes mensais. Então, se coincidir que você está viajando em São Paulo, por exemplo, não ter conseguido ninguém para te hospedar, ou simplesmente ter quisto ficar sozinho mesmo, você pode procurar pelo encontro semanal em São Paulo e lá conhecer gente, ou acessar Tinder, né? Se quiser ter mais sucesso do que eu tive das vezes que eu pedi hospedagem, né? Porque nem sempre eu consegui. Então é só você usar as ferramentas corretas. Pensa se é melhor mandar o pedido diretamente para aquela pessoa, ou pedido de viagem pública, ou usar a ferramenta Hangout. Depende se você quer só companhia ou se você quer realmente ficar na hospedagem de alguém. E se talvez você é mulher e não conhece o site direito e se sentir mais inseguro, eu entendo que você pode se sentir mais seguro de ficar na casa de um desconhecido, você pode usar a ferramenta de filtros e pedir para ficar na casa de alguma mulher. E caso o homem aceite hospedar apenas mulheres, desconfie, porque pode ter alguma coisa ali atrás disso. Então é melhor ler. Às vezes não, às vezes é um cara que não está pensando em nada, mas você pode ver as referências dele para tirar alguma dúvida, né? Tem um outro fator também, que é um pouco mais assim, um pensamento que eu tenho, que talvez você discorde, que eu acho que no tempo atual as pessoas não estão muito afim ou com paciência ou naturalmente dispostas a se relacionar com outra pessoa pessoalmente, por causa disso aqui, ó, essa coisa aqui que eu estou usando para gravar esse vídeo, o celular. De 2010 a 2014, quando eu usava o Couchsurfing muito, porque eu morava no Rio Grande do Sul, e aí eu queria conhecer todo o Rio Grande do Sul, então fiquei ali, hospedei uma pessoa, e também em Caxias do Sul, e também fiquei em vários lugares ali do estado usando Couchsurfing. E era muito interessante que a gente trocava mesmo com a pessoa que hospedava a gente. Às vezes aconteceu de eu ficar com um anfitrião e ter uma menina do Rio de Janeiro, e a gente conversar, e algumas pessoas eu ainda mantive contato durante um bom tempo. Em 2014, fiz uma viagem pela Europa, um mochilão de 3 meses, no leste europeu. E durante esses 3 meses, eu só precisei pagar a hospedagem por 5 dias. Foram só 5 dias que eu não consegui ninguém para me hospedar. O restante, tudo eu consegui gente para me hospedar. Inclusive em Budapeste, teve um cara que me hospedou por 1 mês. E hoje em dia não é mais assim, eu acho. E aqui, onde eu tô hoje? Acho que a curiosidade de conhecer alguém de outro país, ou até mesmo de outro estado diminuiu muito. Um pouco também porque isso aqui, a tecnologia também encurtou essas distâncias. Então hoje é muito fácil conhecer alguém de outro país ou de outro estado online e ter acesso a outras culturas e informação. Antigamente a gente sentia que precisava desse contato físico, então talvez, eu acho que pode ser um interesse geracional, ou talvez não, talvez só uma impressão minha, aquela velha história de a pessoa quando fica mais velha acha que tudo mudou e que antigamente era melhor e que hoje em dia a geração tal não sei o que, coitado deles e tudo mais. Talvez eu estou errado também.